o que é a esquizoanálise, o que pode a esquizoanálise, para que serve a esquizoanálise. Ela pode ser uma clínica aliada para uma grande saúde. E o que é uma grande saúde? Minimamente, a gente teria que entender que a grande saúde é uma saúde integral, longe de ser apenas uma saúde mental. É uma saúde do corpo, mas, sobretudo, uma saúde do desejo, porque corpo e pensamento, corpo e mente, são modos de efetuação de uma potência que se diferencia através de processos desejantes. Um processo de produção desejante. E um desejo longe de ser um desejo simplesmente interesseiro. O interesse ligado ao desejo, ele pode até ser interesseiro, quando ele está capturado. Aí sim. E pode até ser desinteresseiro, desinteressado, como é em Kant, também, sobretudo, quando está capturado. Não existe desejo que não tenha interesse, inclusive o chamado desejo desinteressado, que Kant via como um modo superior de desejar. Quanto sacrifício do desejo é exigido ao pedir para que ele seja desinteressado? Isso não existe, isso é uma ficção. O desejo desinteressado nada mais é do que o desejo que sacrifica a si mesmo. Ele está literalmente em comunhão com aquilo que a pastoral cristã inventou nos primeiros séculos da era cristã. Literalmente de acordo com o sacrifício de si da pastoral cristã. Porque dentro de si só haveria demônio. Demônio como corpo, demônio como desejo, demônio como pensamento. E teríamos que erradicar, exorcizar o demônio dentro de nós e colocar no lugar a vontade de Deus. Que vontade é essa? De quem? De que Deus? Quem fala em nome desse Deus? São, de novo, as forças reativas que triunfam sobre as forças ativas. Nós nos tornamos tipos reativos. Na crucificação interpretada por São Paulo, décadas depois da morte de Jesus, ele diz, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a vida eterna e para nos dar a vida eterna. A vida eterna na maneira reativa de existir. O que é crucificado como modo ativo. É o modo ativo que é pregado na cruz. Por isso que a cruz funciona tão bem nos movimentos de colonização. Atrás dos movimentos colonizadores, espanhóis, portugueses, ingleses, e todos, produzidos pelos europeus, tinha a espada e o cifrão, mas na frente vinha a cruz. A cruz é o sacrifício da vida livre, o sacrifício da vida espontânea, o sacrifício do modo ativo, o sacrifício de uma grande saúde, o sacrifício de modos elegantes, interessantes, grandes viventes. É o sacrifício desses grandes viventes. O sacrifício de uma grande saúde. Era isso que estava atrás. Por isso que o cristianismo, ou esse movimento judaico-cristão, casa tão bem com o capitalismo. Porque o capitalismo precisa do modo de vida rebaixado. Então, a primeira captura e o rebaixamento de nós mesmos, esse sacrifício de nós mesmos, é feito já quando nós valorizamos uma maneira conservativa de existir no lugar de uma maneira criadora. Uma maneira livre e espontânea. A gente põe a conservação no lugar. E isso está na base das nossas formações sociais. Os pensamentos e práticas clínicas se questionam sobre isso? Se não se questionar sobre isso, eu temo que não estejamos fazendo nada. Então, é muito importante a gente perceber que nos pensamentos, nas ciências clínicas, nas universidades, nas faculdades, nos lugares de formação, é curioso a gente perceber um silêncio e uma ausência de um pensamento ontológico que
apreenda a mente como um modo de efetuação do desejo, como um modo de diferenciação da nossa potência, e, sobretudo, como uma multiplicidade imanente a essa potência, da mesma maneira que o corpo, e ambos constituindo um campo afetivo. Um campo afetivo que devolve a essa potência e a esse desejo a sua intensidade. E quando intensifica a potência através da diferenciação do desejo, gera mais potência, mais dinamismo, mais autonomia. Ou seja, um modo intensivo de desejar só é apreendido, além do modo intencional, na medida que a gente apreende essa realidade ontológica. E o que designamos como realidade ontológica? É uma realidade que não tem existência concreta, mas por isso mesmo sua existência talvez seja mais real, né? E não possa ser designada de outra maneira como uma realidade abstrata. Quando a gente diz potência, você não pega a potência. A potência é uma coisa abstrata. Quando você diz tempo, pega o tempo. Você não consegue pegar o tempo. Como diziam os estoicos gregos, ou como dizia Crisipo, ao dizeres uma carroça passa pela tua boca. Mas pegue aí a carroça. Você não pega a carroça. A carroça incorporal, ela é um sentido. Obviamente, então, há uma realidade incorporal. Há uma realidade abstrata, que é realidade que não é abstração aristotélica. Esse abstrato não é o abstrato abstraído de um concreto. Esse abstrato é anterior ao concreto. Não haveria concreto sem esse abstrato. Da mesma maneira como não existe natureza naturada em Spinoza, sem a natureza naturante. A natureza naturante é inteiramente abstrata. E o que haveria de mais real do que a natureza naturante? Nenhum modo sobra para a semente. Todo modo, ele se desmancha. Todo corpo morre, toda mente morre. E, no entanto, há uma natureza naturante atrás e através de toda a natureza naturada, que não para de produzir, de criar, de inventar, de se diferenciar, que não para de fazer crescer a potência. Então, isso seria menos real do que o existente. É esse tipo de realidade que estamos aqui falando. É desse tipo de realidade. Quando Bergson faz questão de fazer a diferença entre o campo do possível e a realidade virtual, ele está dizendo o seguinte, que a realidade virtual não é uma mera possibilidade. A realidade virtual, assim se chama, de realidade, porque ela já tem um ato nela mesma. Ela não poderia ser real se não tivesse um ato nela mesma. Se não tivesse um ato nela mesma, ela seria uma mera possibilidade. Mas se ela é real, apesar de ser virtual, ela não é atual. Ela não existe, portanto, como atualidade concreta. Mas, por isso mesmo, é necessário que ela seja ainda mais real. Porque nenhuma atualidade concreta existiria sem essa realidade. E eu digo, porque a esquizoanálise foca no modo de vida, né? E aqui, de novo, é uma coisa muito preciosa para nós. Modo de vida. Modo de vida não é o modo de vida deste ou daquele indivíduo. Não é simplesmente um desejo, um corpo, uma mente adoecida, porque tem, né, traços de caráter, suscetibilidade neurodivergentes, que num certo meio social gerariam deficiências, ausências, faltas, que precisaria de uma tutela, de uma proteção. Não estou falando disso. É de uma realidade virtual que, inclusive através da neurodivergência, se efetua de modo divergente e suficiente. É uma realidade virtual que não é apreendida por quê? Por que nós somos cegos, surdos,
insensíveis, silenciamos e invisibilizamos esse acontecimento de potência em nós, essa realidade virtual em nós, em virtude do nosso modo de viver. É o nosso próprio modo de vida que nos impede de ver. É um modo de vida que vive focado, raptado, sequestrado pelo que nos aconteceu. Estamos sempre em função do que nos aconteceu, buscando nos levantar para projetar um empoderamento no que vai ser. E perdemos o acontecimento que é a vida, que é existir. Como diz Bergson, e o devir passa às nossas costas. Mas o devir segue passando. Segue passando. Então, o que acontece com o modo de vida que só reconhece o acontecido e o coloca no lugar da potência de acontecer? E a partir dele, tudo vê, tudo sente, tudo interpreta. Interpreta de modo deformado o que foi, o que é e o que será, a si mesmo, aos outros e ao mundo. Esse modo de vida, ele mutila não somente o campo existencial, mas ele nos impede de nos relacionar com a realidade virtual. Então, o campo existencial, ele se parcializa, e é a partir daí que nós dividimos o campo existencial em bem e mal, em verdadeiro e falso, em justo e injusto, em útil e nocivo. E jogamos fora aquilo que chamamos mal, ou queremos eliminar o que chamamos mal, injusto, enganador, nocivo. Queremos ficar com o que é bom, o que é verdadeiro, o que é útil, o que é justo. E não só, então, esquadrinhamos, mutilamos o campo existencial, como nos desligamos inteiramente, entre aspas, né, do campo virtual, da realidade virtual. E a realidade virtual, ela passa a ser o ó do Borogodó, né? Ela passa a ser a fonte das nossas monstruosidades, a fonte das nossas selvagerias. Ela passa a ser aquilo que nos leva a desconfiar da vida, aquilo que nos leva a inocular, né, a desconfiança, a investir no medo, a investir na segurança. E na medida em que existimos dessa maneira, existimos desligadas das forças que nos sustentam, das forças que nos constituem. E apesar disso, essas forças estão em nós. Essa é a grande boa nova que a esquizoanálise traz. As forças seguem em nós. Então, não é tão grave assim, apesar de ser grave um sequestro. Apesar de estarmos rendidos e sequestrados, né? Mas deixa de ser grave quando um mínimo sinal de luz no fim do túnel é encontrado. Uma fenda se abre no campo do possível e rasgamos o véu do possível. Porque o possível nada mais é do que um esquadrinhamento do futuro. Uma redução do futuro, uma mutilação do futuro. Rasgar o véu do possível é deixar de projetar, idealmente, né, as formas que sobreviveram em nós e que nos fizeram bem de alguma maneira. Então, esse ponto é extremamente relevante, né? É preciso a gente inventar lentes, lapidar, né, polir essas lentes para perceber cada vez mais através das opacidades existenciais. Que opacidades são essas? Os acontecidos, né, dos acontecimentos. Os signos, as palavras, as imagens, as memórias, as afecções, os estados vividos, no lugar dos fluxos, dos sentidos expressivos, dos horizontes afirmativos, dos afetos ativos, das intensidades. Ver através, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue, né,
mudar a nossa maneira de viver e acessar as forças que nos constituem.